Oi pessoal, eu sou a esposa do Edson. Eu vim hoje ler aqui algumas histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, desse livro aqui, que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de uma autora russa. Todas as histórias contadas nesses livros são histórias reais, são relatos de mulheres que viveram a guerra. E nesse primeiro vídeo eu vou ler histórias curtinhas, né, porque são relatos bem curtos. E no próximo vídeo, que a gente pretende fazer uma história maior e um pouquinho mais intensa, tá bom? Vamos lá. Vou começar por uma história, se eu não me engano, de uma partisan, que é uma guerrilha clandestina que não faz parte do exército da Rússia. Ah, detalhe, todas são mulheres russas. O link e as referências eu vou deixar na bio da descrição do vídeo, tá? Vamos lá. Alguém nos entregou. Os alemães descobriram onde ficava o acampamento dos partisans. Cercaram a floresta e fecharam as passagens por todos os lados. Nos escondemos em um matagal fechado. Fomos salvos pelo pântano, onde a tropa punitiva não entrava. Um lodaçal. Ele encobria muito bem tantas pessoas quanto equipamento. Passamos alguns dias, semanas, com a água na altura do pescoço. Havia conosco uma operadora de rádio que tivera filho há pouco tempo. A criança estava com fome, pediu peito, mas a própria mãe estava passando fome, não tinha leite, e a criança chorava muito. Os soldados da tropa punitiva estavam por perto, tinham cachorros. Se os cachorros escutassem, todos nós morreríamos. Todo o grupo, umas 30 pessoas, entende? O comandante tomou a decisão. Ninguém mais se animava a transmitir a ordem para a mãe. Mas ela mesma adivinhou. Foi abaixando a criança enroladinha para a água e segurou ali por um longo tempo. A criança não gritou, não houve mais nenhum som. E nós não conseguíamos levantar os olhos, nem para a mãe, nem uns para os outros. A história é bem tensa. Não lembro de gatos, nem de cachorros na guerra. Lembro de ratos grandes, com os olhos azuis amarelados. Era uma infinidade. Quando melhorei da minha ferida, me mandaram de volta para o hospital de minha unidade. A unidade ficava perto das trincheiras de Stalingrado. O comandante ordenou: levem-a para o abrigo feminino. Fui para o abrigo. A primeira coisa que vi era que não havia nada lá, além de camas vazias, feitas de galho de pinheiro. E só isso. Não me avisaram nada. Deixei minha mochila no abrigo e saí. Quando voltei meia hora depois, não achei a mochila, nem vestígio das minhas coisas, nem o pente, nem o lápis. Descobri que os ratos comiam tudo na hora. De manhã, me mostraram os braços roídos dos feridos, em estado grave. Nem no pior filme que eu vi mostraram como os ratos saíam da cidade antes do fogo da artilharia. Isso não foi em Stalingrado, foi ainda perto de Vyazma. Nossa, que nome complicado, gente. De manhã, bandos de ratos andavam pela cidade em direção ao campo. Eles farejavam a morte. Eram milhares, preto, cinzento. As pessoas olhavam horrorizadas para esse espetáculo sinistro e se apertavam contra as casas. E exatamente na hora em que os ratos sumiam da nossa vista, começava o bombardeio. Os aviões atacaram. No lugar das casas e dos porões só restou uma areia pedregosa. Deixa eu ver, a próxima página é a 75. Tá marcado aqui. Gente, vamos lá. Essas histórias não estão assinadas. Tem algumas que eu vou falar o nome porque ela vem assinada no final da história, como essa, que é uma soldada administradora chamada Ksenia. O sobrenome eu não vou dizer porque é russo e é impossível, gente. Tinha acabado de virar adulta, em 9 de junho de 1941. Completei 18 anos e virei maior de idade. 2 semanas depois começou aquela maldita guerra. Acho que uns 12 dias depois, fomos enviados para a construção da ferrovia Gangra... Gente, não dá para ler, desculpa. Só reuniram jovens. Eu me lembro de como era o pão que comíamos. Quase não havia farinha, tinha um pouco de tudo, mas principalmente água. Você colocava o pão na mesa e em volta dele se formava uma poça que lambíamos.
Em 1942, me alistei como voluntária no Hospital de Evacuação da Triagem 3201. Era um grande hospital de linha de frente que integrava os frontes da Transcaucásia e do Cáucaso do Norte. O exército costeiro especial, as batalhas eram cruéis. Haviam muitos feridos e fui posta na ala de alimentação, num cargo 24 horas. De manhã já precisávamos entregar o café da manhã e ainda estávamos distribuindo o jantar. Depois de alguns meses, ferida da perna da esquerda, fui saltando com a direita, mas continuava trabalhando. Depois ainda me incumbiram do posto de administradora e também era um cargo 24 horas. Eu vivia no trabalho. No dia 30 de maio de 1943, a uma ponta houve um ataque aéreo massivo. Saí correndo do edifício para ver como íamos tirar os feridos da estação de trem. Caíram 2 bombas no galpão onde armazenavam as munições. Diante dos meus olhos, as caixas voavam mais alto que um edifício de 6 andares e explodiam. Um turbilhão me jogou contra uma parede de tijolos. Perdi a consciência. Quando acordei, já era noite. Levantei a cabeça e tentei fechar os dedos. Se mexia um pouco, mal abri os olhos e fui para o hospital, sangrando inteira. No corredor encontrei a minha chefe. Ela não me reconheceu e perguntou: quem você é e de onde vem? Chegou mais perto e soltou uma exclamação e disse: onde você estava por tanto tempo, Kesnia? Os feridos estão com fome. Nada de você aqui. Rapidamente enfaixaram minha cabeça, o braço esquerdo acima do cotovelo e fui dar o jantar. Minha vista escurecia e eu suava em bicas. Comecei a distribuir o jantar e caí. Recuperei a consciência e eu só escutava mais depressa, mais rápido e de novo mais depressa, mais rápido. Alguns dias depois, ainda me tiraram sangue para doar aos feridos graves. As pessoas estavam morrendo. Mudei tanto na guerra que quando fui para casa minha mãe não me reconheceu. Me apontaram onde morava e eu me aproximei da porta e bati. Quando responderam, pois não, entrei, cumprimentei e disse: deixe-me passar a noite aqui. Minha mãe estava acendendo o fogão e meus 2 irmãos mais novos estavam sentados no chão sobre um monte de palha, nus. Não havia nada para vestir. Minha mãe não me reconheceu e respondeu: cidadã, não está vendo como vivemos? Siga em frente enquanto ainda não escureceu. Cheguei mais perto e ela disse de novo: cidadã, siga em frente enquanto ainda não escureceu. Inclinei-me na direção dela e dei um abraço forte e proferi: mamãe, sou eu. Depois todos pularam em cima de mim, caíram no choro. Agora eu moro na Crimeia, estamos cobertos de flores, mas todo dia olho para o mar pela janela e morro de dor. Até hoje não tenho um rosto de mulher, choro com frequência e passo os dias entre gemidos e entre minhas lembranças. Em página 97. Vamos lá. Sonhávamos. Peraí, deixa eu ler o título. Sobre o cotidiano e a existência. Sonhávamos. Queríamos lutar na guerra. Nos acomodaram em um vagão e começaram os treinos. Nada era como tínhamos imaginado em casa. Era preciso acordar cedo e passar o dia inteiro correndo. A vida anterior ainda vivia dentro de nós. Ficamos indignadas quando o comandante de seção do 3º sargento, que só tinha até o 4º ano, estava nos ensinando o regulamento e pronunciou errado alguma palavra. Ficamos pensando: o que ele pode nos ensinar? Mas ele nos ensinou como não morrer. Depois da quarentena, antes do juramento, o subtenente trouxe as fardas: capotes, boinas, guinostóquias e saias. Em vez da combinação de 2 camisetas de manga costurada no estilo masculino de morim, em vez de 2 botas de pano, meiões pesados, coturnos americanos com ponteira e taco de metal, verificou-se que minha altura e minha compleição e eu eram menor do que a companhia média. 1,53 m de altura e calçava 35. E naturalmente a indústria militar não produzia tamanhos tão minúsculos. Arrumaram uns coturnos para mim em tamanho 42.
Eu os tirava e calçava sem desamarrar o cardaço. E eles eram tão grandes que eu andava arrastando os pés na terra dia e noite. Saíam faíscas da ponte de pedra por causa da minha marcha militar. E meu andar parecia qualquer coisa menos uma marcha. É horrível lembrar o pesadelo que foi aquela primeira marcha. Estava preparada para realizar grandes feitos, mas não para usar coturno 42 em vez de 35. Eram tão pesados e tão feios, mas tão feios. O comandante viu que eu estava andando, como eu estava andando, e me mandou sair da formação. Gente, é impossível ler o sobrenome da mulher. Ele fala o nome da mulher aqui. É assim que você marcha em formação? O que foi? Não lhe ensinaram? Por que não levanta os pés? Vou te dar 3 serviços extras. E eu respondi. Entendido, camarada primeiro-tenente. 3 serviços extras. Dei a volta para sair. E caí. Caí e fiquei sem os coturnos. Meus pés estavam em carne viva e sangrando. Então ficou claro que eu já não conseguia andar. Ordenou o sapateiro da companhia que, usando a lona de uma tenda velha, fizesse botinas tamanho 35 para mim. Nona Alexia, não, gente, não dá para ler, é deprimente. Mas ela ocupava o posto de soldado operadora da artilharia antiaérea.